Muito bem, meninas. Todo mundo passado a limpo aí, né? Maravilha. Vamos lá. Nesse segundo período, nós vamos falar sobre assumir a nossa vocação. Eita! Bom, segundo o dicionário, pessoal, segundo o dicionário, vocação é disposição natural e espontânea que orienta uma pessoa no sentido de uma atividade, uma função ou profissão, pendor, propensão, tendência, ato ou efeito de chamar, denominação. Olha que interessante. Mas eu gosto dessa disposição natural e espontânea que orienta uma pessoa. Olha isso. Abra sua Bíblia comigo na segunda carta de Pedro, capítulo 1. Segunda de Pedro, capítulo 1. A partir do verso 1, com a saudação do apóstolo Pedro, Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, àqueles que, mediante a justiça de nosso Deus e Salvador Jesus Cristo, receberam conosco uma fé igualmente valiosa. Graça e paz lhes sejam multiplicadas pelo pleno conhecimento de Deus e de Jesus, o nosso Senhor. Ô, gente, pausa. É empolgante demais, né? Quando Pedro escreveu essa carta, ele não sabia que ia chegar aqui no século XXI, numa igreja do outro lado do planeta onde ele estava, quando ele escreveu essa carta. A palavra de Deus, ela é viva e eficaz. Não parece que Pedro está falando com a gente aqui hoje? Não parece que essa carta é super atual? Olha lá, há aqueles que, mediante a justiça de nosso Deus e Salvador Jesus Cristo, receberam conosco uma fé igualmente valiosa. Graça e paz lhes sejam multiplicadas pelo pleno conhecimento de Deus e de Jesus, nosso Senhor. Verso 3. Seu divino poder nos deu tudo de que necessitamos para a vida e para a piedade, por meio do pleno conhecimento daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Dessa maneira, ele nos deu as suas grandiosas e preciosas promessas para que por elas vocês se tornassem participantes da natureza divina e fugissem da corrupção que há no mundo causada pela cobiça. Por isso mesmo, empenhem-se para acrescentar à sua fé a virtude, o conhecimento, ao conhecimento o domínio próprio, ao domínio próprio a perseverança a piedade a fraternidade e a fraternidade o amor. Porque se essas qualidades existirem e estiverem crescendo em sua vida, elas impedirão que vocês, no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo, sejam inoperantes e improdutivos. Todavia, se alguém não as tem, está cego, só vê o que está perto, esquecendo-se da purificação dos seus antigos pecados. Portanto, irmãs, empenhem-se ainda mais para consolidar o chamado e a eleição de vocês, pois se agirem dessa forma, jamais tropeçarão. E assim, vocês estarão ricamente providas quando entrarem no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Senhor, mais uma vez nós colocamos diante do Senhor nossa vida, nosso coração, nossa mente. Te pedimos, ó Deus, que o Senhor nos ative, que o Senhor fale conosco de um jeito que só o Senhor é capaz de falar. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Gente, eu gosto muito desse texto e diversas vezes eu já preguei sobre isso. Se você me acompanha aí no YouTube, certamente você já ouviu eu pregando sobre a vocação e a eleição de cada uma de nós. E eu acho muito interessante como o apóstolo Pedro ele está orientando. Por isso mesmo,
partir do verso 5, empenhem-se, por isso mesmo que, por tudo que vocês já receberam, por tudo que nós já falamos aqui no primeiro período, né? Nós falamos sobre como a obra de redenção nos alcançou, mudou a nossa vida, nos atraiu. E por que muitas pessoas não estão vivendo, não estão fluindo na sua vocação? Gente, uma coisa interessante que acontece nessa geração, com a meninada, né, mais jovem, agora, há uns 5 anos atrás, vamos dizer assim, eu estava ouvindo de uma maneira muito reincidente os meninos falando assim, nossa, eu quero gravar uma música, eu quero fazer sucesso, eu quero fazer o louvor na igreja, até a minha carreira estourar, depois eu vou sair viajando, e cantando e ministrando e tal. E eu comecei a perceber que, quando a gente falava de vocação e quando os meninos estavam compartilhando dos seus sonhos, eu não via ninguém falando assim, eu quero morrer por amor a Cristo. Eu quero dar minha vida lá na janela 1040. Eu tenho um chamado para o Afeganistão. Eu não vejo isso. E hoje, a maior parte das pessoas que estão no campo missionário, a maior parte, não estou dizendo que são todos, mas a maior parte, são acima de 30 anos. Ou seja, eles já chegaram lá no campo missionário há 5, 6 anos atrás e estão permanecendo. E há uma necessidade muito grande. Aí, quando a gente olha para a realidade dos apóstolos, vocês podem se lembrar quando Jesus chega para Pedro e fala, Pedro, deixa as redes, siga-me. O que ele fez? Deixou e seguiu. Olha que doido, gente. Não é doido? Não, vamos pensar no nosso contexto. Traz aqui para o século XXI. Se o Senhor fala para você, larga aí o que você está fazendo, larga a faculdade, larga o emprego, vai viver para mim. Tcharam! Te peguei! Né, gente? Se você chegar na sua casa com aqueles que te amam, falar assim, olha, eu larguei o trabalho, larguei a faculdade, eu agora vou fazer seminário e vou sair pregando de porta em porta. O povo vai te internar. O povo vai falar assim, tá doida? Não, minha filha, não, calma, tem que ter equilíbrio. Gente, mas quando você olha para os seguidores de Jesus Cristo, nessa perspectiva, eles eram tudo desequilibrados. Porque eles deixaram a vida deles, eles tinham convicção de que Jesus era o Messias, e isso passou a ser a coisa mais importante da vida deles. A maioria deles foi martirizado, só o apóstolo João morreu de morte natural. Os outros todos foram martirizados. E por que eles foram mortos? Por afirmar. Porque o pessoal fala assim, não, Helena, eu falei assim, para mim, gente, a evidência de que Jesus ressuscitou não é nem a tumba vazia. A evidência, para mim, é quem os apóstolos se tornaram, o antes e o depois. Porque antes, quando Jesus foi preso, todo mundo sartou fora, Pedro negou. Não é assim? Foi isso que aconteceu? Se a gente estivesse lá, a gente ia fazer a mesma coisa. Só que, o que aconteceu com os caras? Eles viram Jesus ressurreto. Então, a partir dali, eles receberam o poder do Espírito Santo. Jesus fala para eles, vocês vão permanecer em Jerusalém até vocês serem revestidos do poder do alto. Para que Jesus ia dar poder para eles? Para seres minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. E porque eles obedeceram, a palavra chegou para a gente aqui hoje. Foi porque eles obedeceram o chamado e foram martirizados por levar isso até as últimas consequências. Eu posso falar do apóstolo Paulo, que foi apóstolo de Jesus Cristo aos gentios, ou seja, eu e você que não somos judeus, por causa da ousadia do apóstolo Paulo. Essa palavra chegou até nós. E as cartas do apóstolo Paulo hoje são a moderação de como a gente vive como igreja. E quando a gente estuda um pouquinho a história do apóstolo Paulo, também de Pedro, a gente vê que eles eram ousados, eles iam, gente, e eles eram expulsos, eles eram apedrejados, eles eram açoitados, ficava tido como morto. Quando o povo saía, Paulo levantava, saía andando, voltava para pregar. Ou seja, Paulo a gente sabe como é que ele viu, né? No caminho para Damasco. Agora, os outros também
Eles viram Jesus ressurreto. E isso mudou a perspectiva, porque Jesus morre na sexta. No sábado, eles estavam todos trancados em casa, com medo de serem os próximos. Quem foi no túmulo foram as mulheres. Tcharam! Então, você acha que esse potencial todo que você tem aí para ficar fofocando? Não é não, querida. É para anunciar as boas novas de salvação. Para dar boas notícias. Né? E o verso 3 fala assim: o seu divino poder nos deu tudo de que necessitamos para a vida e para a piedade. Gente, uma vida piedosa é uma vida de adoração. Adoração não é música. Adoração é a maneira que você vive a sua vida totalmente devotada ao Senhor. Então, ela não se dá apenas quando você está operando no seu dom, no seu talento. Ela se dá quando você está cozinhando, ela se dá quando você está trocando fralda de menino. Ela tá operante, você é um testemunho de Jesus e você glorifica a Deus em qualquer coisa que você esteja fazendo. A sua vida, ela vai orbitar ao redor do Senhor. Nós todas recebemos uma habilidade natural. Todas nós recebemos. Não descobri a minha. Às vezes você descobriu sim, eu sei que não gosta dela. Às vezes você fala assim: ah, Deus, nem Deus. Eu sou boa para fazer comida? Eu queria ter a voz da Soraya Moraes. Por isso que a nossa identidade ela tem que estar totalmente sarada. Porque você entende que tem alguma coisa que Deus confiou nas suas mãos e você vai se ocupar daquilo que Deus entregou nas suas mãos. E não daquilo que Deus está fazendo na vida da outra. Tcharam! E aí, o apóstolo Pedro está falando, por isso mesmo, por tudo que vocês receberam, por tudo que vocês entenderam aqui no primeiro período, pela vida nova que vocês receberam, vocês foram reconciliadas com o Pai, por isso, empenhem-se. Olha para a mulher que está falando assim, empenhem-se. Para de preguiça. Empenhem-se. Empenhem-se para acrescentar à sua fé a virtude. Gente, nós nos aproximamos do Senhor e somos salvas pela fé. Nós cremos. E isso nos foi imputado por justiça, como foi com Abraão. Porque nós cremos que Jesus é o Filho de Deus, que Ele veio fazer reconciliação. E nós aceitamos essa reconciliação, desejamos essa reconciliação. Você estava andando morta nos seus delitos e nos seus pecados, aí você se encontrou com Jesus. Converter não é mudar de religião. Converter não é passei para crente. Converter não é agora estou frequentando uma igreja evangélica. Conversão é mudança de direção e de mentalidade. Eu agora ando para uma outra direção, seguindo Jesus Cristo. Estou seguindo a Jesus Cristo. Desse caminho eu não desisto. Estou seguindo a Jesus Cristo. Não volto. Não volto, não. Muito bem. Você está seguindo Jesus, não é? Então acrescenta a sua fé. Empenhe-se, empenhe-se. Empenhe-se. Helena, mas peraí, você está entrando em contradição aí, querida. Você não falou que não é pelo nosso esforço, não é pelas nossas obras, para que ninguém se glorie. Gente, nós podemos trabalhar, e nós não somos salvas pelo nosso trabalho. Porque nós somos salvas para o trabalho. Nós já lemos esse texto aqui. Vocês foram salvos para a prática das boas obras que foram de antemão preparadas para nós. Então, é impossível você ter se encontrado com Jesus e isso não se derramar na vida de outras pessoas através da sua vida. É impossível. É impossível. Porque se você entendeu do que Jesus fez na sua vida, você se recusa a aceitar passivamente
as pessoas permanecerem mortas e cegas dos seus delitos e pecados. É impossível. E você não quer converter as pessoas, não. Você quer amar as pessoas. Porque quem converte as pessoas é o Espírito Santo. É Ele quem convence da justiça, do pecado e do juízo. Aí você é tão crente, que chega assim, você não aceita Jesus, não? Vai para o inferno. Ô, gente, que nós vamos entrar no céu é pela fé. Não é pela sua virtude, não. Porque você sabe os pensamentos que você tem. Você sabe o seu coração peludo. Você sabe. Você e o mestre sabem. Então, é pela misericórdia e graça. Quem é você para levantar o seu dedinho para acusar o outro? Ou falar, você vai no inferno. Ô, gente, eu estou tomando um ranço de crente. Pelo amor de Deus. Porque onde eu vou, tem alguém que fala assim, você é crente? Você é diferente, né? Você não vai me convidar para a sua igreja? Você vai pregar para mim? Você é pastora? Vai pregar para mim? Não. Por que eu tenho que pregar para você? Vamos conversar aqui. Olha, porque todo pastor que eu conheço quer pôr a mão na minha cabeça, quer expulsar demônio. Ô, gente, Jesus entrava, conversava com as pessoas, amava as pessoas, se assentava à mesa com as pessoas, olhava nos olhos das pessoas, enxergava as pessoas e amava as pessoas. O amor não é só uma palavra, o amor não é falar, eu te amo. O amor não é afinidade. Você pode amar o seu inimigo quando você escolhe tratá-lo como Jesus te tratou. O Senhor subiu o padrão, gente. Ele falou assim, como eu vos amei, que vos ameis uns aos outros. O Senhor não me amou quando eu correspondia. O Senhor não me amou porque eu era digna do seu amor. Ele me amou quando eu estava morta nos meus delitos e nos meus pecados. Ele me amou, e eu amo Ele hoje, porque Ele me amou primeiro. E Ele nos chamou para amar. Porque no amor se cumpre todos os mandamentos. Se eu amo, não vou roubar. Se eu amo, não vou adulterar. Se eu amo, não vou fazer por outro o que eu não quero que faça comigo. A nossa primeira vocação, gente, é amar. A vocação que o Senhor nos deu é amar. Então, nós temos que nos esforçar no sentido não para sermos salvos, mas para caminharmos na nossa caminhada de crescimento, de conhecimento de Jesus, de nos tornarmos, pela obra do Espírito em nós, transformadas à semelhança de Jesus Cristo. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Gálatas, ele fala assim, eu estou gemendo e orando até que Cristo seja formado em vocês. O Espírito Santo nos foi dado para nos tornar parecidas com Jesus. Então, nós somos indesculpáveis. Nós temos o Espírito Santo. A gente tem acesso à palavra de Deus. A gente tem a liberdade de cultuar. Ou seja, o rigor para nós vai ser pior, gente. Porque a quem muito é dado, muito será cobrado. Tem gente que está desejando ardentemente ter uma Bíblia. E não tem. E se alguém dá uma Bíblia de presente, é crime passível de morte em alguns países. Sabia disso? Mas a gente fica aqui no Ocidente, o fantástico mundo de Bob. Mas o Senhor continua tendo um plano para executar através da sua vida, para você ser bênção onde você está. E aí o apóstolo Pedro está falando, acrescenta à sua fé a virtude. A virtude. Ô, gente, a virtude não é alguma coisa... Se você for olhar o significado de virtude no dicionário, é excelência moral. Excelência é aquilo que é o melhor, né? O melhor. Excelência moral. Excelência moral é completamente diferente de moralismo. O evangelho não tem que ser moralista. A gente fica pagando pau para os outros, dando lição para os outros, enquanto a gente mesmo não vive. Isso quem fazia eram os fariseus. Eles eram só casca, só verniz. A virtude é aquilo que é forjado dentro e transborda nas suas atitudes de amor. A virtude é aquilo que vem para fora quando a crise chega. Quando a vida te sacode, ou vem virtude,
ou vem ressentimento, ou vem ódio, ou vem sentimento de vingança. Então, a virtude é uma coisa que você alimenta um pouquinho a cada dia, colando em Jesus, andando com Ele, conhecendo a Ele, até que o dia você vai falar assim, menino, ela me falou um desaforo. Em outros tempos eu meti a mão na cara dela. Mas agora eu não estou com vontade de meter a mão na cara dela. Alguém já experimentou alguma coisa assim? Não estou me reconhecendo? Não é que Jesus está trabalhando mesmo? Gente, Ele trabalha mesmo. Você só tem que dar espaço. Dá espaço. E a virtude, o conhecimento. Vou insistir nisso, gente. A gente precisa de conhecer a Deus. Você não vai amar plenamente quem você não conhece. Então, nós precisamos de nos esforçar para conhecer. E eu não estou falando só de adquirir informação teológica, não. Eu estou falando de buscar a presença, identificar a voz. E conhecer também quem Ele é, como Ele viveu, como Ele anda, quais são as suas atitudes. Isso a gente conhece através da Bíblia. Vocês têm um fã. Lembra lá quando vocês eram fã de algum artista no mundo? Alguém aqui? Aí o que você fazia? Tinha cartaz. Quem aqui foi fã de Menudo, gente? Gente, adolescência, né? Adolescência é a fase das apaixonites. Só os vintage entenderão. Menudo, né, gente? Só as vintages entenderão, né? Depois a mamãe te conta, novinha, tá? Aí, você fazia o quê? Você queria saber o nome dos caras da banda. Você queria saber quantos anos eles tinham. Era filho de quem? Fazia o quê? Quando que nasceu? Em que cidade que nasceu? E queria os pôsteres dos meninos e pôr no quarto. Minha mãe não deixava, graças a Deus. Mas a gente queria pôr o pôster no quarto. Fazer coleção de álbum de figurinha do Menudo. Jesus Cristo. Uma amiga minha quase vendeu o rim para ir no show deles no Mineirão. Enfim. A gente fazia tudo. Por quê? Porque a gente adorava. Gente, o ser humano sempre vai adorar alguma coisa. Sempre. Por isso nós precisamos de que o Senhor ocupe a centralidade da vida da gente. Porque senão outra coisa ou outro alguém vai ocupar o lugar que é do Senhor. Nós temos que focar nisso. Né? E aí, para aquele homem de carne e osso como você procurava saber. Na época não tinha internet, né, gente? Era revista. Você comprava todas as revistas, com as fotos, né? E lia, relia. E ai de quem pegasse aquela revista. Mas aí você não tem o mesmo empenho para fazer isso com o Senhor. Você não tem o mesmo empenho para conhecer Jesus. E ainda fica cantando. Eu quero conhecer Jesus. Eu fico imaginando o Senhor falando assim, mesmo? Mesmo? Eu fico imaginando a cara. Pensa comigo na cara do Jesus do The Chosen. Então, gente, é aquela coisa que a gente tem que se empenhar. Porque você não lê a Bíblia. Ai, que delícia! Depois se torna uma delícia. Mas quando você vai pela disciplina. Você vai porque você precisa de ir. Você vai porque senão você morre. Você vai porque você entendeu. Você vai porque você vai na fonte beber água. Mas no começo, é difícil. Hoje, graças a Deus, nós temos traduções muito acessíveis, mas antes a gente tinha que ler a Bíblia com o dicionário do lado. Estultícia. Aí você lia mais 2 palavras, tinha mais uma. Hoje, está tudo mastigadinho, traduzido para a gente. Hoje você pode fazer N cursos bíblicos pela internet. E a gente faz, gente. Não. Por quê? Porque dá uma soneira, uma preguiça. Aí você arruma uma desculpa. Não tenho tempo. Não, tempo você tem, só não é sua prioridade. Porque para prioridade a gente arruma tempo. Para aquilo que realmente é importante, a gente se vira, põe o celular para despertar, mas a gente arruma tempo. Então, para de se sabotar e de mentir para você mesmo. Você não está dando tempo para isso, não é porque você não tem tempo, não. É porque não é sua prioridade. O Senhor não é sua prioridade. O conhecimento de Deus não é sua prioridade.
Por isso que é mais fácil, gente, a gente abraçar a religião. Porque a religião, você só vem para um grupo social e se adequa às normas desse grupo. É fácil. É só você não vir com aquela sua calça arrochada, porque senão a diaconisa vai pegar no seu pé. Então não é o Espírito Santo que te convence que você não vai viver na sensualidade. É a diaconisa. Que fala assim, irmã, Deus é justo, mas a sua calça, hein? Aquelas indiretas da diaconisa, pois é. A gente é muito inteligente, a gente tem um poder de adaptação muito grande. Então, você chega no lugar, você discerne o código de ética daquele grupo e se adequa para não ser rejeitado. Então, você mesmo faz uma obra de transformação externa. Você muda a roupa, muda o palavreado, você não fala mais palavrão, você fala, oh, glória! Quando embica a quina da cama, né? Ou abençoado. Quando seu filho está te talhando, você diz, oh, abençoado! Vem aqui, abençoado. Porque a pastora falou que você não pode amaldiçoar o seu filho. Mas a gente vai reproduzindo as coisas, gente, sem ter a plenitude disso. E a gente é uma bênção na igreja, mas em casa, as máscaras caem. Quem você é em casa, cercado com quem te conhece, é quem você é de verdade. É quem você é. A religião é fácil. Um lugar agradável desse, povo bonito, uma amiga, a comunhão, comidinhas, foto. Hoje eu estou livre dos meninos, fui para o congresso, o marido está cuidando dos meninos. Meu dia hoje. Fácil, gostoso, né? Mas negar a si mesmo envolve negar a si mesmo. Por isso que Jesus falou, quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Então, você não vive mais para obedecer a sua vontade, mas para fazer a vontade de Deus, e é aquilo que precisa ser feito. Então, se precisa ser feito, encara, abraça. Põe o relógio para despertar. Para de maratonar a série e vai maratonar a Bíblia. Ah, mas eu assisto The Chosen. Não, gente, The Chosen tem muita liberdade poética, tá? Vai conhecer o Jesus de verdade, tá bom? Acrescenta ao conhecimento. E ao conhecimento, o domínio próprio. Ah, gente, a gente não vence o copo de café, não vence o prato de churrasco, vai vencer o diabo. Não é? Mas, não, porque eu não bebo, não fumo, mas come pra caramba. Não é, gente? Não consegue não passar fofoca adiante, de jeito nenhum. Você só muda, né? Você só maquia, fala assim, olha, eu vou te contar um negócio, mas é para você orar. Para de tentar disfarçar, gente. É fofoca, maledicência, você está querendo passar a notícia para frente. Isso é pecado, gente. Isso não glorifica a Deus. E para a gente parar com essas coisas, para a gente cortar as asas de Satanás na nossa vida, a gente precisa de domínio próprio. Mas lembra, domínio próprio é fruto do Espírito. E para você estar frutificando o Espírito, você tem que estar em comunhão com Ele. Entenderam como é que é importante? Que não é só sobre adquirir conhecimento intelectual, mas é sobre caminhar com Deus. Se interessar. O que Deus pensa sobre isso aqui? O que Jesus faria se Ele estivesse aqui agora? Como que Ele olharia para aquela pessoa? Sabe, gente, é genuinamente se interessar pelo coração de Deus, por aquilo que Ele quer que a gente viva. E ao domínio próprio, a perseverança. Não desiste não, fica firme aí. Perseverança é permanecer. Tem muitas coisas que acontecem, tem um tanto de gente que sai da igreja e fala assim, a igreja só tem hipócrita. E o mundo não, né? O mundo, todo mundo honesto. O mundo, pessoal legal, né? Ninguém te puxa seu tapete, ninguém fura seu olho, ninguém te usa e descarta. Não. É coisa da igreja, essas coisas. Gente, a igreja tem problemas. Por quê? Porque a gente está aqui.
Um tanto de ser humano reunido vai dar o quê, gente? Problema. E quanto maior a igreja, mais problema. Não é assim? Mas é aqui mesmo, nesse ambiente desafiador, é que nós somos aperfeiçoados no amor, no perdão e na perseverança. Então fica firme aí, gente, porque se aqui dentro o barco está sacudindo, lá fora é o fundo do abismo. E ao domínio próprio, a perseverança, a piedade. Olha a piedade aí de novo. Olha a piedade aí de novo. Uma vida de devoção a Deus. E a piedade, a fraternidade. Fraternidade é o amor de irmãos. Como nós precisamos, gente, de acrescentar a adoração a Deus, a devoção a Deus, a fraternidade. Porque quando a gente tem esse relacionamento com Deus, no vertical, ele também vai influenciar o horizontal. Se você está tendo um relacionamento genuíno com Deus, se você está crescendo nesse relacionamento com Deus, à medida que você vai crescendo nesse relacionamento com Deus, os seus relacionamentos horizontais vão se resolvendo. E não estou falando que eles vão ficar fáceis, mas eles vão ficar saudáveis, verdadeiros, honestos. Não vai ter falsidade, vai ter a conversa franca, mais amorosa. Porque a fraternidade, gente, é o seguinte: meu irmão, quem bate sou eu. Ninguém bate, não. Não é assim? Quem tem irmão aí? Pois é, você sabe o que eu estou falando. Em casa ele pede guerra. Cala a boca! Pum, pum, pum. Mas se na escola, ai de quem vem pôr o dedo no meu irmão. Sim ou não? Sim. Eu sei, porque uma vez eu pulei na cacunda de um cara porque estava batendo no meu irmão. Arranquei metade do cabelo dele das minhas mãos. E olha que esse meu irmão que estava apanhando era o irmão que mais me batia em casa. Fraternidade, você é movido, sabe, pelo sangue. Pelo sangue. Helena, mas aqui, deixa eu falar. Eu não sou do sangue. Você é assim. O sangue que nos une é mais poderoso do que o sangue. O nosso sangue. O sangue da cruz nos une. Se a gente tivesse essa perspectiva, gente. E a gente precisa de crescer na fraternidade. E a fraternidade, o amor. O amor. O amor é o ápice. O amor é a coroação de tudo isso. E sem ele, tudo que a gente faz é nada. Como em Coríntios 13 ficou claro. Só faz barulho. Só é aparência. O amor é o fundamento. Cada uma de nós recebemos elementos. E nós precisamos de aplicar isso tudo quando nós vamos usar o que nós recebemos para servir o próximo. Nós não vivemos para nós mesmos. Helena, mas aqui, para eu cuidar dos outros, eu preciso cuidar de mim primeiro, né? Gente, vocês lembram que eu falei com vocês no primeiro período que o diabo vem com meias verdades? Não, essa é uma verdade. Você precisa estar bem para cuidar dos outros, sim ou não? Sim. Só que, em nome de eu preciso de cuidar de mim primeiro, para depois cuidar dos outros, você ocupa o lugar 1 na sua lista de prioridade. Então, o resto fica para os outros. Para você, o melhor. Imagina se Jesus pensasse assim. Ele nos deu o melhor, Deus nos deu o melhor, Jesus nos deu o melhor. É desconfortável isso. Mas, por incrível que pareça, gente, é nisso que consiste a verdadeira felicidade. Aí a gente vai descobrir o que Jesus quis dizer quando ele falou: melhor coisa é dar do que receber. É incrível como o nosso senso de equilíbrio, de alegria, consiste em a gente compartilhar a vida. Eu não estou falando que você tem que se anular, não. Eu estou falando que você tem que compartilhar a vida. Você gosta de um sapato bonito? A sua irmã que está com o marido desempregado há 2 anos também gosta. Enxergue ela. Se você tem condição de comprar um sapato para ela, ou você não é uma centopeia, você tem 100 pares de sapato e ela está vindo de chinela havaiana para a igreja. Mas sabe por que a gente não percebe, gente? Porque a gente está autocentrado. A gente vive para a gente. E o mundo põe pilha nisso. Ame você primeiro, cuide de você. Filho,
cresce e vai embora, se prioriza, seja protagonista da sua própria história. Só, gente, que nós só chegamos aqui porque alguém derramou a vida por nós. Nós só chegamos aqui porque teve uma mãe, um pai, uma avó que cuidou, alimentou, trocou a fralda, levou na escola, brigou, insistiu, corrigiu. Nós não chegamos aqui, brotei. Nós todos somos a construção de muitas outras pessoas que deram a vida, que deram o tempo. Eu me lembro do meu discipulador, meu professor de escola dominical de adolescentes, o Nélio. Ele mudou minha vida. Ele mudou minha vida, minha maneira de ler a Bíblia. Está com Jesus já, o Nélio. Tantas pessoas que marcaram a minha vida. A primeira pessoa que pôs um microfone na minha mão para eu falar. Eu tinha 11 anos de idade. A tia Lídia, da escola dominical. Os nomes eu não esqueço nunca mais. Quem me ensinou as primeiras histórias da Bíblia? Tia Letícia, da escola dominical. Eu nunca mais vou esquecer o nome dessas mulheres. Por quê? Porque elas estavam no cumprimento da sua vocação. E para isso, elas estavam vivendo dessa maneira aqui. Elas estavam acrescentando à fé delas uma nova maneira de viver para o Senhor fluir através delas. Elas estavam se esforçando para acrescentar à fé a virtude. Mas a gente só quer receber, gente. Hoje tem muita gente sobrecarregada na igreja, porque também tem muita gente adoentada chegando, ou gente que já estava adoentada e a pandemia, né, gente, deflagrou muitas coisas, muitas doenças emocionais chegaram. A gente está vivendo um tempo realmente conturbado. Então, muita coisa está pipocando, muita coisa está acontecendo, mas a gente sempre suga de alguém. A gente busca referências. E está no tempo, gente. A maioria de vocês aqui, vocês não são mais menininhos. Está no tempo de nós nos tornarmos as referências. Está no tempo de você se tornar a referência. Está no tempo de você negar você mesmo. Está no tempo de você, de fato, acrescentar à sua fé a virtude. E a virtude, o conhecimento. E ao conhecimento, o domínio próprio. E ao domínio próprio, a perseverança. E a perseverança, a piedade, a fraternidade, o amor. Chegou o tempo de nós nos equiparmos com tudo isso aqui, de nós caminharmos nisso, para nós fluirmos, de fato, com aquilo que nós sabemos fazer. Helena, mas eu não sei fazer nada. Se você ficar caladinha, mas souber honestamente ouvir alguém, você já ajuda muito. Tem gente que está com a dor no peito, porque não tem ninguém para desabafar, porque senão vai sair aí propagando a vida dela, vai expor a vida dela para as pessoas. Ou então vai ficar querendo dar lição de moral. Tem assunto, gente, que é para a gente ouvir, abraçar e orar junto, e só. Tem gente não, que tem a habilidade de aconselhar. Quando aconselha, vira uma chave na cabeça da pessoa. Ela sai leve. Tem gente que não sabe aconselhar, né, ouvir? Mas cozinha como ninguém. Faz uma mesa bonita. Faz uma torta gostosa. Fala assim, eu pensei em você. Isso é amor na prática, porque o amor é o que o amor faz. Não adianta eu falar para o João, te amo, João, e trair ele. Não adianta falar, te amo, João, e deixar ele lá, sem cuidar dele. O amor efetivo, ele faz, ele presta contas, que a gente escolheu amar. Eu não sou obrigada a prestar contas, mas eu presto, porque isso é amor. Eu não quero ele preocupado comigo. Então eu falo, ó, hoje eu vou chegar mais tarde, porque eu estou na casa de fulana, mas tal hora eu estou aí. Isso é amor. O amor faz. E você está fazendo o quê, minha flor? Com aquilo que Deus te entregou. Como você está glorificando a Deus, apontando o caminho para Deus, através daquilo que Ele colocou na sua mão. A nossa vocação é torná-lo conhecido entre as nações da terra.
É anunciar as boas novas. Essa é a vocação de todo crente. Qual que é o meu propósito, Helena? Sua propósito é glorificar Deus com a sua vida e anunciá-lo entre as nações. Esse é o mesmo propósito. Jesus mandou fazer isso, ir por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Ir por todo mundo, fazer discípulos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ele não mandou fazer mais nada, ele mandou fazer isso. O resto é instrumento, é ferramenta que nós vamos colocar à disposição para servir esse propósito. Mais do que as nossas palavras, a nossa conversa fiada, nós precisamos de ter uma vida de piedade. Se critica muito a Igreja Católica, a Igreja Católica Romana, como se nós um dia não tivéssemos feito parte da história da Igreja. Agora, todo mundo mete o pau na igreja, evangélicos e não evangélicos. A Igreja Católica, a Igreja Católica, a Igreja Católica. A Igreja Católica tem o maior número de obras assistenciais no mundo. Quem fundou o hospital? Eu ouvi falar na Santa Casa de Misericórdia, em cada cidade onde os pobres não têm dinheiro para ser atendidos. Onde vai? Santa Casa. Creche, asilo, casa para leproso. É muito fácil a gente criticar. O crítico sempre vê os defeitos de tudo, mas não faz nada. E o Senhor não nos chamou para sermos parasitas, minhas lindas. O Senhor nos chamou para sermos perfume dele entre as nações. Para ser perfume dele no seu bairro, no seu trabalho, na faculdade onde você estuda, na sua casa, para a vizinha, para aquele que está enfermo, para aquele que descobriu um diagnóstico difícil. Seja a resposta. Torne a vida de alguém leve e você vai ver quanto que a sua vai ficar. A gente está adoentado porque a gente está guardando tudo para nós. Os Smiggle. Precioso. Só entenderá quem assiste Senhor dos Anéis, gente. A gente guarda tudo para a gente não abre mão de nada. Nossas riquezas estão aqui, nossos recursos, nosso tempo. Eu me priorizo. E adoece. Jesus derramou a vida. Todos os discípulos derramaram a vida. E sabe por quê? Para afirmar. Eles não morreram por um projeto suicida, porque para ter 7 virgens no paraíso. Eles morreram por afirmar que eles viram Jesus ressurreto. Foi por isso que eles foram mortos. Por não negar a esperança da ressurreição. Por anunciar isso. Jesus vai voltar e nós vamos ressuscitar. Vocês são loucos? Foi por isso que eles foram mortos. O Senhor não está te pedindo para você ir lá para o Afeganistão agora, não? Mas começa a derramar aí onde você está. Sereis minhas testemunhas, Jerusalém. Começa com Jerusalém. Sua casa é Jerusalém. Depois é Judeia, Samaria e até os confins da terra, onde Deus quiser te levar. Mas começa com Jerusalém. Começa na sua casa. Você é boa para todo mundo, mas não é boa para o seu marido? Você é boazinha para todo mundo, com os filhos de todo mundo, mas o seu, você só tem palavras duras para os seus filhos? A louça bonita fica para visita? E para os de casa fica o copo de massa tomate? Eu não tenho nada contra o copo de massa de tomate, se é o único copo que você tem na sua casa. Faz uma mesa bem bonita com copo de massa de tomate. Mas não, a gente guarda a toalha de renda para as visitas. A taça. A roupa especial para o dia especial. Vai viver a vida. Viva a vida melhor. Derrama sobre os da sua casa, faz uma mesa bonita para os seus. Se reúne ao redor da mesa, desliga esse celular, sai desse Facebook, vai servir a sua casa, vai amar os seus filhos, vai ministrar sobre eles, vai orar por eles quando eles estão saindo para a escola. Oh Deus, unge os ouvidos desses meninos, Senhor, em nome de Jesus, que só entre aqui que for para edificação. Oh Deus, em nome de Jesus, cerca esse menino, Pai. Aí quando o menino desvia, por quê? Levei na igreja todo domingo. Gente, levar o menino na igreja todo domingo é só parte do trabalho. Nós somos os discipuladores dos nossos filhos.
Ah, Helena, mas eu fiz tudo isso e meu filho fez escolhas difíceis. A minha também. Mas eu não vou deixar de orar por causa disso, não. E eu não vou deixar de amar por causa disso. E nem de falar a verdade, quando eu preciso falar a verdade. Porque quem convence não sou eu, é o Espírito. Então eu corro para ele, Espírito convence, Espírito de Deus convence. Agora, com ela, é amor, abraço, eu te abençoo, eu te amo, é isso aí. É o que o Senhor chamou a gente para fazer, amar. O resto é com ele. E eu posso amar fazendo uma comida, eu posso amar costurando uma roupa, eu posso amar pregando um botão, eu posso amar dando ouvidos, eu posso amar servindo de tantas maneiras. O que você sabe fazer? Eu fiquei sabendo de uma senhora, gente, há muitos anos atrás. Você fala assim, o único talento que eu tenho, Helena, eu tenho a letra bonita. Todo mundo fala que eu tenho a letra bonita. É importante o que os outros falam, tá, gente? Se você não está se situando o que você sabe fazer, escuta o que os outros falam a seu respeito. Porque se 1, 2, 3, 4 pessoas estão falando a mesma coisa sobre uma qualidade sua, acredita. Nossa, que comida gostosa. Um falou. Nossa, que comida gostosa. 2 falaram. Nossa, que comida gostosa. Pode fazer a cantina para vender, para abençoar os missionários no campo. Até a letra bonita. Sabe o que a senhora fazia? Ela já era idosa. Ela escrevia para os presidiários de um presídio no Rio de Janeiro. Todas as semanas. Chegava os calhamaços de carta dela no presídio para cada preso. Encorajando, falando de Cristo, com um versículo. E quem me contou isso era um preso, que ficou um tempo lá dentro. E ele falou assim, eu vi. Aquelas cartas, quantas vezes elas me ergueram. E eu vi muita gente rendendo a vida para Jesus por causa das cartas daquela irmã. É a vocação. Tem alguma coisa que você pode fazer? Deus te deu habilidade? Deus te deu fluidez? Como você está usando isso para a glória de Deus? Para de sobrecarregar os outros, gente. Nós não fomos, eu vou repetir, nós não fomos chamados para o comensalismo. Quem lembra disso na aula de ciências? Comensalismo. Aquele bichinho que ficava assim, debaixo da boca do tubarão, sabe, grudado no tubarão, só para ficar comendo dos restos. Só para ficar, sabe, é um parasita. Ele fica por ali, o que sobrar está valendo. Ele não faz nada, ele não produz nada. O Senhor não nos chamou para isso, não, gente. O Senhor nos chamou para sermos frutíferas. Ele quer alcançar pessoas através de mim e através de você. Por isso que o apóstolo Pedro, no final do texto, no verso 10, não no final, no verso 10, portanto, irmãos, empenhem-se ainda mais para consolidar o chamado e a eleição de vocês, pois se agirem dessa forma, jamais tropeçarão. No verso 9 diz assim, todavia, se alguém não as tem, está cego. Não, verso 8. Porque se essas qualidades existirem e estiverem crescendo em sua vida, a piedade, o domínio próprio, a fraternidade, se vocês têm essas qualidades e elas estão crescendo na sua vida, elas impedirão que vocês, no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo, sejam inoperantes e infrutíferos. Helena, mas olha, amar as pessoas, servir as pessoas, dói. Machuca. Amar machuca. Porque se ama, e aquela pessoa que você mais investiu, Helena, te trai. Aquela pessoa que mais você investiu, puxa o seu tapete, te abandona na hora que você mais precisa dela. Jesus não está pedindo para você fazer nada que ele não tenha feito. Ele investiu em Pedro. Todas as vezes que Jesus chamava os discípulos em pequenos grupos, Pedro estava junto. E Pedro fez o quê? Nunca vi. Não conheço. Não conheço, maldita, não conheço. Praguejou para negar Jesus. E quando Jesus ressuscita, ele fala, diga a Pedro e aos outros que eu vou ter com eles. Encontrou com Pedro na praia, Pedro, e aí, tu me amas?
Tu me amas, Pedro? Tu me amas? Jesus insistiu. Judas traiu. Aleluia. Um pentecostal. E o Senhor insiste com a gente. Ah, não é? Ele não desistiu de mim, de você? Ah, mas eu vou me colocar no lugar de ser abusado? Não, você não vai colocar no lugar de ser abusado. Mas você não vai nutrir a amargura. Porque você também decepciona. Tentando acertar, você erra. Tentando fazer o melhor, você faz o seu pior. A gente é gente. Todo mundo igual. Amar dói-se. Mas nunca vai doer mais em nós do que doeu em Jesus. Porque Ele esponjou todos os nossos pecados na cruz, a ponto dele sentir a ausência de Deus. Como que pode isso, gente? Um Deus triuno sentir a ausência do Pai. Por que me desamparaste? Deus não conseguia olhar para Jesus, tamanho, o nível de pecado que estava sobre Ele. Totalmente inocente, com os nossos pecados. Então, Ele te convida a seguir. E a também derramar a sua vida. Amar dói, mas também cura. Por isso que um dos fatores que a gente precisa de ter para desenvolver o nosso chamado é perseverança. Você não pode se angustiar. Não alimenta, não nutre o ressentimento. Não sai da igreja, não, porque Jesus não falhou. O homem falha, mas Jesus não falha. Ah, mas eu não quero ficar nessa. Vai para outra, mas não sai da presença de Deus, não sai da comunhão dos santos. Se a igreja não fosse importante, Jesus não tinha fundado a igreja, gente. Não deixe de congregar, de estar junto com o outro. Brasa fora do braseiro esfria. E sirva, sirva, sirva. Semeie, semeie, semeie. Nem sempre você vai colher na mesma terra que você está plantando. Mas eu te garanto, você vai sempre colher. Feche seus olhos. Viver o nosso chamado pode trazer sofrimento. Jesus não negou o sofrimento. Em 1 Pedro ele diz assim, o apóstolo Pedro diz, porque é louvável que por motivo de sua consciência para com Deus, alguém suporte aflições, sofrendo injustamente. Pois que vantagem há em suportar açoites recebidos por terem cometido mal? Mas se vocês suportam o sofrimento por terem feito o bem, isso é louvável diante de Deus. Para isso vocês foram chamados, pois também Cristo sofreu no lugar de vocês, deixando exemplo para que sigam os seus passos. 1 de Pedro 2, de 19 a 21. Ele não te prometeu que não ia ter sofrimento. Continue de olhos fechados. Ele não te prometeu que seria tudo leve. Tem trechos da estrada que são bem apertados. Mas Ele está com uma lanterna diante de nós, nos guiando, nos direcionando, nos protegendo. Mas tem coisas que a gente vai passar no cumprimento do chamado. Mas como o texto acabou de dizer para a gente, se vocês suportam o sofrimento por terem feito o bem, isso é louvável diante de Deus. Para isso vocês foram chamados. Para isso. Então volte a plantar. Volte a amar. Volte a investir. Persevera. Exercita o domínio próprio, a virtude.
a fraternidade. Porque se essas qualidades estiverem em vocês, vocês não tropeçarão e não serão infrutíferos. Quero seguir-te, quero viver como tu, quero seguir-te dia após dia, quero seguir-te. Senhor, essa não é apenas uma canção da boca para fora. Sim, nós sabemos que a gente precisa negar a nós mesmas se nós quisermos te seguir. Mas eu estou disposta, Senhor. E eu acredito que muitas aqui estão também. Inclina os teus ouvidos às nossas orações e receba nessa noite, Senhor, a nossa entrega. Mesmo com recursos tão pequenos e limitados, mesmo sendo tão imperfeitas como somos, o Senhor é perfeito. O Senhor é bom. E pela graça o Senhor pode nos fazer instrumentos nas tuas mãos. Que tudo que o Senhor nos entregou sirva ao Senhor, ao próximo, e glorifique o teu nome. Nós não queremos enterrar nada, nada, nenhum talento, Senhor. Mesmo se nós recebemos algo pequeno, queremos render tudo diante do Senhor. Queremos te servir com a inteireza daquilo que recebemos. Nos perdoe se desprezamos aquilo que o Senhor nos entregou. Se nós não formos fiéis no pouco, como seremos no muito? Ajuda-nos, Espírito de Deus. Em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Que Deus te abençoe, minha linda. Eu oro a Deus para que nosso tempo juntos aqui, essas sementes que foram compartilhadas, floresçam e frutifiquem. A 30, 60, 100 por um. E que vocês sejam resposta, luz, alívio na vida de tanta gente que precisa. Deus abençoe vocês.